Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella, vocês já estão acostumados, e piloto esse nosso voo. E já quero dizer que o nosso voo está quase todo de combustível carregado, este avião, as malas sendo colocadas, porque em breve nós partimos para Caxias do Sul em mais uma edição da Mercopar. E o tema de hoje, é claro, é Mercopar, e eu trouxe aqui alguém que sabe muito dessa feira para contar tudo, inclusive as novidades, para a edição deste ano. Fabiano Dalla Corte, seja bem-vindo ao Plano de Voo e que bom te receber mais uma vez para falar da Mercopar, esse evento que tanto amamos, né, Fabiano? Mais uma vez, Ali, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo também e desejo um ótimo programa a todos que estão nos ouvindo. A Mercopar tem muita história. Tem muita história, né? E o plano de voo também, né? Vamos contar isso. Exatamente, o plano de voo na Mercopar, né? Na Mercopar. E nós estaremos, todos os anos estamos lá gravando muitos episódios. E esse ano é claro que nós estaremos lá de novo. Exatamente, a gente tem uma onda de conteúdo vindo na Mercopar de pessoas de referência que vão palestrar lá e certamente a gente vai colocar essas pessoas na cadeira para conversar contigo. Não, deixa, manda para lá. E a gente conversa sempre com um monte de gente. Eu conto que na edição de 2023, né? A gente abriu o episódio, eu tinha sentado na minha mesa, a série, eu tinha sentado na frente da minha mesa. Um russo, um alemão... o tradutor, para a gente discutir a digitalização dos pequenos e médios negócios na Rússia, na Alemanha e fazer um comparativo com o Brasil. Moleza, né? É uma barbada, né? Além disso, incluímos os 2 indianos, mais um mexicano, um italiano, um brasileiro, que é muito referência, o Marcos Trojo também. Demais. Né? 2 argentinos. Nossa. Todas mexicanos. As nacionalidades possíveis, né? É uma aula e é maravilhoso. Gente, Fabiana, a gente já tocou a ficha aqui falando sobre a Mercopar, mas se alguém que está nos acompanhando, esses nossos empreendedores ou empreendedoras aqui do nosso estado, não conhecem ou estão um pouco indo, que é isso? Que feira é esta tal de Mercopar? A Mercopar é uma feira de negócios para os setores industriais, né? E é uma feira de inovação. Para negócio, para a indústria, né? A maior feira de inovação da América Latina. E a Mercopar tem um histórico muito grande, né? É uma feira que surgiu no início dos anos 90, focado na subcontratação da cadeia metalmecânica, que é o Forte de Caxias, né? Dos setores fortes da Serra Gaúcha. Inclusive, a Mercopar está em Caxias, né? Durante todo esse tempo. Nos pavilhões da Festa da Uva. Perfeito. E durante esse tempo a feira foi amadurecendo, né? Então ela deixou de ser uma feira de subcontratação, onde uma grande empresa contrata de várias pequenas empresas e começou a ser uma feira de inovação, né? Então ela passou por uma mudança de perfil, uma mudança de perfil natural, inclusive, né? Que acontece no mercado, né? Exatamente, uma adequação de mercado, e a feira se posicionou como a maior feira de inovação para a indústria da América Latina. Obviamente, ela não começou como a maior da América Latina, mas ela cresceu a ponto de ser a maior. Né? E eu vou dizer um negócio. Quando a gente fala na Mercopar, às vezes a gente pensa, né, ouve, assim, quem não conhece. Minha primeira impressão quando eu cheguei lá, né, antes de ir para lá, é uma feira dura, né, tipo... E eu cheguei lá, gente, e aquilo é um parque de diversões para qualquer pessoa que goste de tecnologia. Eu vi coisas incríveis lá. Eu fiquei mais de 1 hora olhando uma máquina fazer o queijo. Uma máquina alemã. Fazer o queijo, gente. Tem robô. A WEG trouxe um ano uma banda. Os robôs tocando, né? Banda de robôs. Banda de robôs. Parece que é uma feira somente para a indústria, mas ela não é. Ela é uma feira de inovação que serve para todo o mercado. Exatamente. Por ela ter crescido, né, no setor metalmecânico, a base do setor metalmecânico ficou com essa marca muito forte. Mas o que é apresentado hoje, como é uma feira de inovação industrial,
o Sebrae, junto com os parceiros, né, com a Fiergs, ampliou a abrangência da feira a ponto de nós termos fornecedores ali, tecnologias que servem para praticamente todos os negócios, né? E quando a gente fala de tecnologia, nós começamos a entender que a tecnologia para a indústria ela é transversal, ela não é para apenas um segmento, né? Principalmente quando nós falamos da indústria inteligente, com tecnologias que coletam dado, que tratam com inteligência artificial, que melhoram o processo produtivo, né? Então, esse tipo de tecnologia pode ser aplicado a todas as indústrias, ou a maior parte delas, pelo menos, né? Então, naturalmente, a feira aumentou a sua abrangência, né? Claro que entrou dentro de um plano para isso acontecer, mas foi uma resposta para o mercado, né? Então o mercado procura esse tipo de negócio. Então a gente tem hoje, além de máquinas, equipamentos para usinagem, para corte, dobra, solda, né? Que é o tradicional da Mercopar, nós temos expositores que trabalham com a parte de processos, coleta de dados que vão gerar dados novos, né, para serem tratados, melhorar processo. A questão ambiental está muito muito lá, né? Ambiental, a parte de energia muito, né? A gente está vendo uma abrangência muito grande na parte de energia, não só de energia solar para a indústria, né? Mas empresas que trabalham otimização energética, que fazem a gestão energética da empresa, que buscam alternativas de mercado livre de energia, biogás, né? Biometano, biogás, energia eólica, hidrogênio verde, né? Então tem dentro da parte de energia abre um leque gigante de expositores que estão lá apresentando suas soluções, né? Então a gente acaba tendo insumos para todo tipo de indústria, né? Em praticamente todas as áreas. Sistemas de gestão para a indústria estão lá, né? A parte de TI. Que é importantíssimo, não tem como desconectar isso do negócio, né? Está cada vez mais conectado, né? cada vez mais. Porque tu trouxe a palavra que fecha com isso. Ela é transversal em todas as pontas do negócio. Você está falando aqui de gestão, e a Mercopar consegue entregar isso, né? Acho que isso é muito legal, essa leitura que o Sebrae conseguiu ter e construir de manter a feira em crescimento e muito atualizada com as demandas do mercado. Exato. A gente sempre trabalha com uma previsão de como o mercado vai se comportar, né? E busca expositores, busca tecnologias, busca conteúdo focado no que vai acontecer na indústria logo adiante, né? Frente. Fabiano, um número, vamos trazer um número aqui até para as pessoas entenderem o tamanho dessa feira, né? Todo ano, no último dia, existe a projeção de quantos em dinheiros vai sair dali ou para frente também, essa projeção de quantos negócios foram e serão fechados e foi chegado nessa projeção de 935 milhões de reais em negócios provocados pela feira. Nós estamos falando em quase 1 bilhão de reais. Isso é muita coisa, né, Fabiano? Muita coisa, e é um recurso, é um valor, né, que acaba impactando na economia e ele se desdobra, é um efeito dominó, né? Então tem esse investimento que vai gerar novos investimentos porque a economia está circulando, né? O dinheiro está circulando na economia, né? Então as empresas que demandam, normalmente são grandes, são médias empresas que demandam serviços, produtos, né, dentro da feira, que estão demandando dessas pequenas ou das médias que estão expondo, né, assim como nas rodadas de negócio. Isso acaba esse dinheiro acaba entrando e se tornando um investimento logo adiante, né? Então é uma forma da gente estimular a economia, de estimular a fortaleza do setor, então o setor metal mecânico, o setor industrial como um todo, né? E outros setores fortes que a gente tem, setor de alimentos, de bebidas, de indústria moveleira, todos esses setores eles acabam passando pela Mercopar e se fortalecendo num ciclo virtuoso, né? De investimento e de despesa em novas tecnologias e que voltam a ser investimentos, né? Então a Mercopar injeta energia, vamos dizer assim, a gente injeta energia e colhe investimentos em negócios, né? Legal. Tanto durante o tempo da feira e muitos desses negócios são feitos depois, né? Sim, o primeiro contato é ali
E aí se desenrola depois, né? Muitos se conhecem também. Porque é forte o networking lá também, né? Muito forte. Durante todo o tempo, né? Tanto o expositor como o visitante, ele passa conhecendo novas pessoas, trocando cartões, trocando contatos, trocando catálogos. Eu já fechei cliente dentro da Mercopar. É maravilhoso isso, né? Eu acho que é legal trazer isso. Tá, mas como assim? Tu não tem nada de indústria, não? Nós temos a indústria da comunicação, mas estando lá, a gente fechou negócio. Olha que legal isso. E, de novo, somos uma empresa de comunicação. Perfeito. E esse é o efeito do networking, né? Uma pessoa conhece a outra, que apresenta para uma terceira, né? E esses acabam fazendo negócio, então... E tem espaço na Mercopar, Fabiano, para todo tamanho de empresa, ou o nosso pequeno que está nos ouvindo aqui pensa, a Mercopar não é para mim, não vai caber no meu bolso. Tem coisa para o pequeno lá também? Claro, a Mercopar ela foi criada para ampliar o negócio de pequenas empresas, né? Então, ela começou lá nos anos 90 com esse marco, né? E é o core business do Sebrae também, é ampliar negócios de pequenas empresas, né? Melhorar a gestão e tudo mais, né? E acessar mercados, essas pequenas empresas acessarem mercados é primordial, né? Então, a gente não pode trabalhar melhoria de processo se o cara não vende. Então ele precisa vender e a Mercopar ela é o centro desse momento de vendas, né? Então todas as pequenas empresas, as médias, as grandes, a Mercopar ela está disponível para todo tipo de empresa, todo tamanho de empresa, né? Então toda a construção da Mercopar ela é pensada na cadeia. Nós trabalhamos com cadeias produtivas, né? E a Mercopar ela é pensada em cadeias produtivas. A gente pensa desde o primeiro elo, né? O cara que, vamos supor que a gente fale de itens diretos aqui, né? Mas é o cara que faz aquela pecinha que vai encaixar numa engrenagem, que vai... Uma pecinha de R$5. Exatamente, que vai ser montada, que vai ser usinada, que vai entrar lá num equipamento grande que vira um veículo pesado, né? Um caminhão, uma carroceria ou um implemento agrícola, né? Tudo isso acontece dentro da Mercopar e a gente trabalha todas as escalas da cadeia produtiva, né? O que a gente chama lá de tiers, né? O tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, a gente trabalha todas essas camadas. Normalmente as primeiras camadas da cadeia produtiva elas são compostas de pequenas empresas, né? E o nosso estado tem bastante pequena empresa, né? Tem muita pequena indústria também. A Mercopar, não tinha comentado antes, mas a Mercopar ela tem um foco muito grande em serviços industriais também. Então, serviços de usinagem, serviços de corte, dobra e solda, esses equipamentos, esses serviços que são realizados por terceiros, mas que compõem um equipamento maior, vamos dizer assim, um conjunto montado, né? Tudo isso acontece, esse tipo de negociação acontece dentro da Mercopar. E a gente prevê toda a conexão, desde o primeiro elo da cadeia até o distribuidor, até o cliente final. Que legal. Fabiano, tu te lembra de alguma história boa para contar pra gente? De algum negócio que foi fechado, ou de uma conexão? Algum exemplo que você possa trazer lá da feira? Eu tenho certeza que tu tem umas histórias boas. E para vocês saberem, gente, o Fabiano é um cara que se dispõe durante a feira a fazer o tour guiado, que é muito legal. Ganha um fonezinho, né? O grupo. Conta pra gente um pouco do guia também, como é que é esse tour. O tour guiado é bem legal porque a gente faz uma imersão completa dentro da feira, né? Quando nós vamos como visitantes, né? Nós vamos visitar um expositor, visitar um stand, nós acabamos sendo bombardeados por informações de tudo que é lado. Né? E às vezes a gente não consegue fazer uma imersão completa. O tour guiado, ele é focado... Então, nós reunimos grupos de pessoas, né, que querem visitar a feira, querem ver alguns destaques. Né? Nós utilizamos um radinho, um microfone com um fone de ouvido, todo mundo recebe um fone de ouvido. Para poder ouvir bem. E fica numa imersão completa. Então, a gente vai nos estandes, né, grupos de 20, 25 pessoas, visitamos aquele stand específico, por exemplo, o expositor lá tem um robô específico ou tem um equipamento específico que é um destaque, né? O ano passado a gente visitou uma empresa, por exemplo, que faz scanner 3D e eles fazem escaneamento 3D. Eles escanearam a feira inteira em 30 minutos em 3D, muito legal. Então a gente vê isso na prática com uma pessoa apresentando isso, né? Falando no microfone, e eu faço o guiamento desse grupo. É o guia turístico. O guia turístico, como se fosse isso, né? E eu faço a curadoria também de quem vai ser visitado. Antes né? de tu contar alguma história boa, que eu Claro. sei que tu tens,
quem tem interesse tem que se inscrever para o guia, para o tour? Sim, para inscrição no tour é via WhatsApp da Mercopar, que pode, minha sugestão, né? Entra no site da Mercopar, mercopar.com.br, tem um Nós tem vamos um deixar na descrição aqui Isso, também. ótimo. Tem um botãozinho do WhatsApp ali e tem um chatbot. Dá um oi lá pro chatbot, ele vai dar as opções e aí pode selecionar a opção de se inscrever no tour, né? E a gente vai ter visitas todos os dias, pelo menos 2 ou 3 visitas todos os dias, tá? Então tá disponível e tá cada vez mais disputado. Eu assim, tô o ano tô passado, acompanhando. o ano passado a gente já não teve alguns horários que nós não tínhamos mais vaga, Lotado. né? Lotado, né? Olha que legal, porque é uma nos riqueza. primeiros dias. Né? Porque vocês que fazem o tour, vocês conhecem muito, né, do produto da feira e do Sebrae também, então vocês conseguem fazer essa tradução. Que legal. Inscrevam-se, corram lá, viu, que já tem horário que já vai estar preenchido, gente. Muito provavelmente. Vamos contar umas histórias boas ainda de contar que depois de eu contar as histórias, vamos falar sobre o que vai ter de novo nessa feira desse ano aqui. Legal. Bom, a Mercopar em si ela abre muita oportunidade de negócios, né? Então, a gente tem uma história aí de longo prazo com uma empresa de robótica, né? Que faz exposição na Mercopar e essa empresa, ela acabou... dentro da Mercopar, acabou fazendo alguns contatos, né, de prospecção de negócio e tudo mais, e para tu ver como o network é importante, né? Depois é fundamental. Exatamente, depois que a feira terminou, né, esse empresário, esse expositor, ele foi para Hannover conosco. Na feira de Hannover, né? A gente fez uma visita... a nossa concorrente. Uma inspiração, né? Uma inspiração. A feira de Hannover também é uma inspiração pra Hannover, gente, né? gente, é a maior feira, né, de metal mecânica. De indústria, né? Inovação industrial. Inovação industrial do mundo. Rola, obviamente, em Hannover, tem o seu nome, né, na Alemanha. E Sebrae faz missões sempre. Então, demos mais esse recado de Hannover. Isso aí. Assim como o Mercopar, que nós executamos junto com a Fiergs, né? Sebrae Fiergs, a Feira de Hannover também, as missões da Feira de Hannover a gente faz em parceria, né? Sebrae uma irmã gêmea e Fiergs. Exatamente. É a irmã europeia da nossa Mercopar. Da Mercopar. E, então, esse empresário, né, o proprietário da empresa, o sócio da empresa, ele viajou conosco em 2022 e, coincidentemente, 2 pessoas que tinham visitado ele na feira Mercopar um ano antes, ou 2 anos antes, né, eles estavam conosco também. Né? E eles, como eles já se conheciam, tem aquele tempo de ganho de confiança, sabe? Então eles se visitaram lá em 2020 ou 2021 e ao longo do tempo, né, teve esse namoro, né, entre as empresas e eles acabaram fechando o negócio, né, 2 dessas empresas acabaram fechando o negócio na missão, né, mas num contato que surgiu na Mercopar, numa visita que surgiu dentro da Mercopar, no stand dessa empresa, né? Ele trouxe essas pessoas para ver os equipamentos, ver os robôs e tal, e acabou fechando o negócio com eles dentro numa missão. Por isso que o networking ele é muito importante e a Mercopar é o melhor espaço para fazer networking possível, né? Porque ali tu tem pessoas de todos os lados, tem muitas pessoas que se conhecem e que conhecem outras pessoas também que podem fazer essas conexões, né? Esse talvez seja o ponto central da Mercopar, é gerar conexões, né? Gerar contatos e ter essa experiência, a experiência de tocar, de ver acontecer, de ter o equipamento ali na frente, né? Hoje a gente está muito acostumado com o virtual, né? Eu entro no site, vou ver as especificações da máquina, do robô para eu comprar e tal. Mas tu vê ela operando, é outra história. Eu encantada com a máquina alemã fazendo queijo. Exatamente. Várias pessoas pararam do meu lado e ficaram tão encantadas quanto eu. Ela era toda transparente, assim. Então, eu acho que essas coisas são muito legais. E tu trouxeste uma coisa que vale para Mercopar, mas que vale para a vida. Que às vezes a gente quer conhecer, do network, ele tem o resultado, tu tem que ter um pouco de paciência, né? O networking, ele é uma questão um pouco mais longa. Não quer dizer que eu vou te conhecer hoje aqui na feira e que nós já vamos emitir nota fiscal, eu para você e você para mim. Talvez vai ser daqui 2 ou 3 anos, ou vai ser por uma indicação. Então, né, o networking é todos os dias fazer conexões, alimentar as conexões e ter o resultado, né, mais à frente. Acho que isso é uma coisa que é sempre importante a gente trazer, né?
Perfeito. O networking ele é muito importante, mas ele não surge do nada. A gente tem que estar com a mente aberta para que isso aconteça, tem que estar treinado, tem que estar bem preparado. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Uma discussão que se tem agora que cabe aí muito bem para a Mercopar. Cartão físico ou cartão virtual, né? Tem gente que, não quero mais cartão físico. Uma pessoa me falou o seguinte, a gente vai na feira, eu pego aquele monte de cartões físicos e levo e deixo na minha mesa. Um dia ou outro eu vou mexer naquilo e vou lembrar. E às vezes o cartão só o virtual, às vezes a gente não volta. Então, né? Claro, estou trazendo só um recorte, mas como se preparar para esse networking aí da feira, além do conteúdo que nós vamos consumir também na feira? O que eu levo? Eu levo uma apresentação da minha empresa? O que é importante? Como é importante eu estar preparado para fazer o meu network, vender meu peixe? Isso é muito importante, é uma coisa que nós trabalhamos no Sebrae tanto com os expositores como com as empresas que nós atendemos de forma geral, né? A parte de mercado, assim, é muito importante ter uma estrutura, ter uma forma de abordagem, ter uma forma de demonstrar o produto, né? O serviço que é feito. Então, é sempre importante pensar em como a pessoa que está do outro lado ali vai receber essa informação, se colocar como a pessoa que vai receber. Normalmente, as pessoas que são mais técnicas, que gostam, né? O empresário, ele gosta, ele ama o seu produto. Certo? E às vezes a gente tem uma dificuldade de explicar esse amor. A gente conhece tanto também que às vezes a gente não se dá conta que precisa mastigar mais o que você faz porque a outra pessoa não sabe. Exatamente. Então, tentar se colocar no lugar de quem está recebendo a informação é importante. Ver, por exemplo, como é que é o perfil dessa pessoa. Ela vai preferir o virtual ou ela vai preferir o físico, né? Às vezes é bom estar preparado para os dois, mas eu acho que um ponto muito importante aqui são o que a gente chama de soft skills, né? Que está na moda agora falar sobre soft skills, né? Agora eu vi uma nova que é Power Skill. Power Skills, que são as que somente nós humanos conseguimos ter, que a máquina ela não consegue, né? Aquilo que tu é muito bom. Isso aí. Inclusive, eu tava lendo um livro do Adam Livingston que ele escreveu sobre como que nós vamos nos distanciar da inteligência artificial, né? Ai, o livro é Great Harvest. Gente, o nome do livro. É a além grande de tudo, colheita, né? Vocês têm dicas de livros aqui. É um momento cultural. Exatamente. e ele justamente fala que a gente está no momento de que a inteligência artificial ela fez uma grande colheita. Nós produzimos muito conteúdo, entregamos esse conteúdo, colocamos ele, compartilhamos ele, né? A inteligência artificial ela está colhendo essas informações, agora ela está usando elas. Então, a gente, para as coisas mais básicas, vamos dizer assim, vai ser difícil de competir com a inteligência artificial. Então, nós temos que focar em coisas que nós somos muito bons, na empatia, no julgamento, né? São coisas que a máquina não consegue fazer. Ela não tem sentimentos. Né? Exatamente. E não vai ter, né? Não vai ter. Então, para quem quer se preparar, né, para fortalecer esses soft skills, esses power skills, né, se colocar no lugar do outro, entender as necessidades, né, tentar pensar com a cabeça do teu cliente, né, o expositor mesmo que vai estar na feira lá, tentar pensar na cabeça do visitante, né, aquele visitante, como ele está sendo bombardeado por informações, que tipo de informação que é aquela informação que vai ficar gravada na cabeça dele, né, numa pequena conversa de 2, 3 minutos, porque na feira é assim, né? A gente conversa com muita gente, conversas mais curtas, né? Então, tentar entender como as pessoas vão se comportar e a gente tentar entregar aquilo que um computador ou uma inteligência artificial não vai conseguir. Né? O que a gente tem na feira desses espaços aí de networking? Além tudo é networking lá, né? Você para tomar um cafezinho, pegar um brindezinho, uma sacolinha, olhar o robô tocando bateria. A Mercopar ela é construída em torno do network, como a gente já falou, né? Nós temos um espaço gigantesco, que é um espaço de negócios. Então, um espaço de negócios onde nós promovemos de forma estruturada esse network, nós colocamos vendedores e compradores um de frente para o outro. Né? Uma sala enorme, né? Com as mesinhas. Uma sala gigantesca. Todo mundo negociando. O meu coração chega a acelerar quando eu vou lá naquela sala, porque eu olho para aquele monte de mesa e cadeira, Fabiana, e eu penso, cara, estão gerando negócio aí, bicho. Tem
muita energia envolvida ali. energia. É muito legal, realmente. E assim, na parte a gente tem projeto comprador, tem rodadas de negócio que nós chamamos de rodada reversa, onde as grandes empresas apresentam suas demandas. Olha para aí as a pequenas oportunidade, gente. buscarem, né? Eu fabrico tal item que tu quer, sabe? Então a gente consegue fazer de forma estruturada, tem uma estrutura, né? De um roteiro, uma metodologia que ajuda as empresas a buscarem novos negócios. Então a gente tem o espaço de rodadas, né? Esse espaço de negócio, espaço gigantesco. Nós temos o espaço de inovação, onde nós trazemos várias startups para expor, junto com o governo do estado, com o apoio da SEDEC, né? E nesse espaço de inovação, então, tem muita tecnologia nova, tem tecnologias que hoje não estão em operação, mas vão estar no futuro. Então, é um bom lugar para o visitante, para quem está visitando a Mercopar, tentar enxergar um pouco do futuro. Legal. Né? Para olhar para o seu negócio. Para olhar para o seu negócio, potenciais investidores também, porque ali tem muita cabeça pensante que está desenvolvendo coisas novas, muitas das coisas com IA, inteligência artificial também, que a gente estava falando aqui, né? Soluções para produção, soluções para trabalho em nuvem, né? Toda essa parte de TI, de digital, né? Que é muito envolvido na indústria também. A gente tem, além disso, né? A gente tem algumas atrações legais, por exemplo, as visitas técnicas. Nós temos dentro do site da Mercopar um roteiro de visitas técnicas estruturados para visitar empresas da região de Caxias. Então, a gente leva os interessados, né, a visitar outras empresas que estão operando ali próximos da Mercopar ou próximo da região de Caxias, para, além de conhecer os processos produtivos dentro da Mercopar, né, conhecer como eles funcionam na vida real, em loco. E assim, né? O Sebrae tem uma expertise nessas visitas técnicas que eu não sei se alguém aqui nesse Brasil tem, né? Porque vocês viajam, por exemplo, vai a Hannover, tem visita técnica. Certo. Vai ao Salão de Milão ver tendência moveleira, tem visita técnica. Vai na NRF, vai na NRA, em todos os lugares tem a visita técnica. Então, vocês têm uma expertise que também faz aqui no nosso quintal também, né? Correto. Nós desenvolvemos metodologias para isso, né? Então, não é feito só com conhecimento tácito, mas a gente tem metodologia para que isso aconteça. Então, dados, informações, né? Assim como a gente ensina a fazer, a gente também tem que fazer, né? São decisões baseadas em dados aí, hein? Para fazer as visitas. Com certeza. Então, a gente tem metodologias para essas visitas, tanto as visitas guiadas dentro da feira, que a gente já falou do tour, né? Como as visitas técnicas nas empresas, né? A gente compõe um mix de visitas, de empresas, vamos dizer assim, que vão ser visitadas, que vão dar a maior abrangência possível para a pessoa que quer entender como é que a indústria funciona, entenda, né? Então, é uma baita oportunidade para entender, para visitar algumas indústrias ali da região. Ano passado a gente teve também todos os horários cheios dessas visitas, tem muita demanda, muita procura. Então é legal ficar esperto ali no site da Mercopar, porque daqui a pouquinho a gente já vai soltar lá as programações de visitas, a programação do tour guiado, e tem mais uma coisa muito, muito legal e de muito valor na Mercopar, que são o que a gente chama ali de espaço de conhecimento, né? Então, a Mercopar é uma feira com expositores, mas a gente tem uma parte de conteúdo muito pesada também, pesada positivamente. Pesado porque tu sai de lá, assim, mexido, sabe? Eu gosto muito, assim, acho que tem uma curadoria de conteúdo, de palestrantes que estão à frente, que estão falando sobre lá na frente. Não que tá todo mundo discutindo isso. Tu não encontra no YouTube 1000 pessoas falando sobre aquilo, porque vocês trazem realmente os especialistas e quem está na ponta disso tudo. Nos 2 últimos anos de Mercopar, né, a gente entrevistou aí umas mulheres que elas estudam e aplicam no mercado, né, futuros possíveis. Isso. Então, a Lígia, maravilhosa, trazendo umas provocações, você fala, nossa, meu Deus, a gente está atrasado nisso. E eu acho que isso é uma fortaleza também, né? E esse ano segue
bem focadão aí em conteúdo também. Sim, nós temos um espaço de conhecimento, né? Que esse ano ele vai ganhar um espaço exclusivo, inclusive, dentro da feira. Olha aí a novidade. Começamos com as novidades da feira, então. Exatamente, a gente vai ter um espaço exclusivo para a área de conhecimentos, né? Nós vamos ampliar a quantidade de lugares, já uma seleção de palestrantes incrível que nós vamos ter. E quando nós estruturamos essa parte de conhecimento, é justamente essa questão. O que está no YouTube, o que tu consegue buscar sozinho de conhecimento, não é o que a gente leva para o Mercopar. A gente faz o contrário. A gente promove acesso a um conteúdo que tu não conseguiria ter sozinho, né? Então, a Mercopar, a gente consegue trazer pessoas para falar sobre assuntos específicos. Então, como a gente estava falando, né? Nós trouxemos o Marcos Trojo, que foi presidente do Banco Mundial há um tempo, né? Ele é um cara, uma referência gigante, né? Procure aqui no plano de voo pelo nome dele, que vocês vão encontrar o episódio onde ele foi entrevistado na Mercopar e traz todo esse conhecimento aí, mas ele é espetacular. Ele, a Lígia, por exemplo, que veio falar sobre os futuros possíveis, uma disrupção, né, na forma como a gente pode entender o futuro. Então, esse tipo de conteúdo são pessoas de ponta, né, que tem muito conhecimento sobre o que estão falando. A gente traz pessoas para falar sobre o foco um pouco maior na indústria também, sobre processos, melhoria de processos, mulheres a inteligência artificial, mulheres na indústria, a interação entre máquinas e humanos, né? Então, a gente faz um mix bem balanceado de conteúdos técnicos e de conteúdos mais de visão de futuro ou mais de cenários econômicos, né? Então, a gente faz esse balanço dentro da Mercopar e quem está interessado, né, pode buscar, pode ir na Mercopar já esperando ter um conteúdo bem caprichado relacionado tanto à indústria em si como o nosso ambiente, né? O que a gente vive, comportamento do ser humano, comportamento de máquinas, né? E a mistura entre os dois, e tudo isso a gente está trazendo para essa edição da Mercopar, assim como as outras, né? E a gente sempre... Tem um crescimento, né? Isso que é muito legal, porque esse ano a gente fala, nossa, é a maior, tá espetacular, e no próximo ano vocês já fizeram outra coisa maior ainda. Isso, tem um crescimento tanto nessa parte de conteúdo que a gente estava falando, né? A gente sempre tem uma rotação boa assim, de temáticas e conteúdos, e a gente tem também esse crescimento. A Mercopar, ela está chegando num limite de área, né? Mas eu tenho uma informação muito boa, assim, apesar da feira estar toda vendida, né? A gente tem uma renovação, uma certa renovação de público. Isso é muito bom, de público expositor, né? Então, em torno de 20% das empresas que estão na Mercopar esse ano, 2025, elas não estavam nos últimos anos, né? Então, são empresas novas que estão vindo com novas tecnologias. Então, quem for visitar a feira, que já visitou nos últimos anos, vai encontrar uma feira diferente também. Renovada. Né? Renovada, não, com todo o histórico, né, dos 80% que estão vindo conosco, que acreditaram na feira mais uma vez, né? E os 20% que estão pela primeira vez estão vindo, né? Ou estão vindo dentro de um espaço de tempo, né? Que não vinham antes, ou que estão vindo pela primeira vez. Por exemplo, né? Nós temos uma empresa de plástico que está vindo conosco, que inclusive eu citei no último plano de voo que nós gravamos sobre Hannover, que é a Igos, né? A Igos é a maior, é a segunda maior injetora de plástico do mundo, é uma empresa alemã. A primeira injetora, só por curiosidade, né? A primeira empresa que injeta mais plástico no mundo é a Lego. Né? Verdade, você trouxe essa informação e eu fiquei bem chocada. Exatamente. Mas é isso aí, a gente não... Essas coisas que a gente não se dá conta, às vezes, no dia a dia, essas conexões, as coisas que estão no nosso dia a dia com a Mercopar. Ah, mas é uma feira de indústria, a gente pensa que é para só máquina pesada dentro de um... Não, nós estamos falando do Lego. Exatamente. Que está com o nosso filho, que está na nossa casa. Do nosso dia a dia. Então, a Igos acreditou na feira, uma empresa multinacional, uma das maiores do mundo, né, a segunda maior do mundo em plásticos, né? E eles vão estar conosco aqui e eles vão trazer a primeira vez que eles estão vindo, eles estão dentro desses 20% de renovação e eles estão vindo, por exemplo, com uma tecnologia de plásticos autolubrificantes, né? Onde eles trazem rolamentos de plástico, né? Tu
não precisa ter. Opa! É um rolamento que tu não precisa, tu não tem metal, tu não tem graxa, tu não tem nenhum fluido contaminante, né? E que isso resolve problema de muitas indústrias que não podem contaminar a sua matéria-prima. Passivo Né? ambiental. Então eles estão trazendo, além do passivo ambiental, além da questão de trabalho, né? Do trabalhador, da saúde do Da trabalhador, segurança. da segurança, né? Ele resolve um problema de não contaminação, por exemplo, de alimentos, né? Então tu pode Nossa, usar um gente. rolamento, de plástico dentro de uma máquina que fabrica massas. Isso é Um revolucionário. exemplo, né? É fantástico, é A gente tá espetacular. falando de saúde pública aqui. Saúde pública, assim, para ver o tamanho do impacto, né, que tem quando tem uma tecnologia assim. E não só eles, né, tá cheio de várias outras tecnologias que têm esse tipo de impacto também, né? Nós temos uma empresa que veio conosco nos últimos anos também, fabrica óleos biodegradáveis, óleos, né, por exemplo, para usinagem. Que é um Então, problema que temos no mundo hoje. Exatamente, né? E esse óleo ele tem uma dificuldade de reciclagem, né? E essa empresa então traz um óleo que é biodegradável e que ele evita qualquer problema de saúde de funcionários, né? E aí já impacta na saúde pública, né? Não tem disposição de resíduos tóxicos no meio ambiente, né? Custo Então, para a empresa, custo porque o é profissional muito fica menor. doente menos, né? Você tem outras... Exatamente, Que inclusive legal. olha só, até a limpeza dos panos, né? Facilita até isso, né? A Gente, limpeza que dos coisa. panos, né? Tu Que pode legal fazer. traduzir isso. Fabiano, tu acha que essas missões que vocês fazem, por exemplo, a Hanover, ajuda a trazer essas empresas para cá também? Ajuda a gente levar a Mercopar para o mundo? Sem dúvida. Pô, ótima Tá, conta pergunta. que foi tu que trouxe. A Igos veio de um contato Tá. que nós tivemos em Gente, Hanover. Fabiano sem dúvida. não me pagou nada, não combinamos nada, né, Fabiano? Para eu te fazer essa pergunta. Não, é verdade. Claro, vem muito contato, a gente tem muito contato com empresas de fora, né, nessas imersões, mas o que eu quero fortalecer e reforçar aqui é que nós temos muitas empresas locais muito grandes também, né? Por exemplo, a Randon Corp é a nossa patrocinadora que está na feira, né? Está em todos os lugares da Onde feira. não está. Eles estão, exatamente, né? Eles estão nas nossas vidas também, né? Durante todo o tempo, e é uma empresa que vem acreditando, que acredita muito na Mercopar, né? Assim como outras grandes empresas, obviamente não vou citar todas aqui, citei uma empresa de fora muito grande, né? Que é a Igos, uma empresa daqui de dentro muito grande também, que é a Randon Corp, né? E Que ambas temos muito orgulho. muito orgulho, e ambas, né, caminham com a Mercopar como se fossem âncoras, vamos dizer assim, né? Empresas que acreditam muito na Mercopar, que mostram a Mercopar para o mundo, né, e trazem com eles, né, na figura deles, dessas grandes empresas, eles trazem uma cadeia produtiva muito grande, né, com seus fornecedores, com o fornecedor do fornecedor, com o fornecedor do fornecedor do fornecedor, né, que são pequenas, né? Toda essa cadeia ela é composta por grandes, médias, pequenas, e essas empresas como âncoras da feira, né, elas acabam arrastando de forma positiva, né, trazendo essas empresas também para a Mercopar, também para novos negócios e para aquele ciclo virtuoso de negócio que a gente falou, né? Então o Sebrae vai lá, coloca energia, coloca dinheiro também, obviamente, para a feira acontecer, né? Mas a gente coloca energia para que o dinheiro circule entre todas essas cadeias produtivas, né, e se reforce, né, cada vez mais, aumenta a produtividade no negócio, reduz custos, né, melhora a qualidade dos produtos e retorna com mais investimento para a empresa, né? Então é uma forma da gente entregar para a sociedade uma economia mais forte, né, cadeias produtivas mais fortes. E aí, falando do impacto social, né, a gente com essa energia, esse investimento que a gente tem ali, as próprias indústrias elas vão remunerar melhor seus funcionários, esses funcionários vão ter uma melhor qualidade de vida, vai abrir muito espaço para novos, exatamente, vão gastar mais, abre muito espaço para novos fornecedores de novas tecnologias, de novos empresários, né, novos empreendedores que vão abrir negócio para fornecer para essa cadeia também. Então é uma forma de a gente expandir, né, é a forma que o Sebrae encontrou junto com a Fieros, que é a nossa parceira, né, em entregar para a sociedade um retorno positivo, não com dinheiro, mas sim com energia para crescer, para a cadeia crescer, né? Exatamente. Legal. E agora você está falando isso, eu fiquei me lembrando que em várias, né? Já fui em 3 edições, as últimas 3 edições, essa é a 4ª. E eu vi nas 3 edições visitas de escolas.
de estudantes, acho que do ensino médio, mais ou menos, ali, né? E eu achei tão interessante nessas escolas, fiquei pensando a decisão dessas escolas de levar os alunos para uma feira de negócios e inovação. Sim, inclusive a gente tem um horário específico, né, para essa visita também, até para não impactar nos negócios, né, mas a gente tem um horário específico e justamente para preparar. Esse é um trabalho que a Serra Gaúcha abraçou com muita força, né, e obviamente o Sebrae, a Mercopar e as cadeias produtivas também abraçaram, né, para fortalecer, para reforçar a criação de pessoas mais interessadas pela indústria. Que né? eles daqui a pouquinho eles estão no mercado de trabalho. Exatamente. Quem sabe tem os novos empreendedores aí. Quem sabe nós estamos vendo um unicórnio vindo de uma desses visitantes. Exatamente. Então, assim, o pensamento é bem abrangente, né? É trazer pessoas que no futuro vão gerar negócios também. Elas não precisam ser funcionárias dessas empresas, não precisam pensar só na mão de obra, né? Claro que tem que pensar, óbvio que sim, né? E um dos objetivos é esse, mas também de gerar novos empreendedores, né? Então, o cara vai, de repente, o estudante ali, né? Ele vai ver, poxa, eu tenho esse conhecimento técnico, o cara tá com essa dificuldade para fazer tal coisa ali naquele produto dele, poxa, eu vou... Oportunidade. É uma oportunidade de negócio, E né? quantos jovens que não empreenderam por falta de sensibilização, de contato com esse mundo, né? E olha que legal ter uma feira desse tamanho, poder sensibilizar isso. Fabiane, por fim, deixa eu te perguntar qual é a tua principal dica, porque são 3 dias de feira. A gente fica 10 horas lá dentro, pelo menos. São 3 pavilhões aí que a gente circula. Dá uma dica aí de como ficar confortável. Sapato confortável, né? Exatamente. Assim, a gente já aprendeu isso. Isso. A feira é gigante, uma feira muito grande, né? Nós temos, hoje, esse ano nós vamos dividir os pavilhões em 3 cores para facilitar. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande de reforçar para tornar a feira de forma acessível, né? Pelas cores, pelas ruas, para ser mais fácil de achar o expositor, né? Então, tu está procurando um expositor específico, fica mais fácil de... Concentrados. Exatamente. Então, a gente tem o pavilhão cinza, né? O pavilhão verde e o pavilhão azul. Nesses pavilhões, a gente tem orientações para todo mundo, para como ficar mais fácil de achar aqueles expositores. Minhas dicas, né? Primeiro, questões de conforto, né? É sempre importante ir com uma roupa confortável, uma roupa que, obviamente, passe seriedade, né? Que transmita o teu comportamento, né? Não necessariamente a seriedade, mas que transmita o teu comportamento e que seja confortável, principalmente calçado, né? Porque a gente acaba caminhando muito, por mais que a gente tenha locais para descansar, locais para sentar, a maior parte das pessoas ficou em pé durante todo o tempo. Network se dá de pé. Exatamente, né? É uma forma dinâmica, né, de a gente conversar com as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ir com uma roupa confortável e se programar, né? Eu acho que é legal. Minha sugestão, né? Entra no site da Mercopar, faz uma análise dos expositores e marca aqueles expositores que tu quer conversar para ficar anotado, vamos dizer assim, onde eles estão, né? E tu conseguir montar um roteiro específico. Ser a tua prioridade, exatamente. Tem bastante gente circulando. Às vezes tu acaba... E tem tanta opção, né? Que às vezes tu acaba ficando preso em alguns lugares. Isso. E esse é um outro ponto. A Mercopar oferece muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo na Mercopar. Nós mesmos temos dificuldade de saber a quantidade de coisas que estão acontecendo ali, né? No detalhe. Então, minha sugestão, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, acessa o chatbot do Sebrae no WhatsApp, da Mercopar no WhatsApp. Então, entra no site mercopar.com.br, a gente vai ter o link, né, junto ali, entra tem um botãozinho do WhatsApp, ali tem o chatbot, esse chatbot tem uma inteligência artificial por trás, que te ajuda a descobrir as coisas que estão acontecendo na Mercopar, tanto naquele dia como nos próximos dias. Então, a maior parte das inscrições para os eventos acontece ali também, as orientações, a planta da feira, o nome dos expositores, tudo está dentro desse chatbot. Então... É o melhor amigo para a gente se organizar. Melhor amigo digital, isso aí, exatamente. Aquele secretário digital para trazer todas as informações disponíveis na Mercopar. E a gente está
todo ano nós melhoramos um pouquinho, né, esse chatbot, e esse ano a gente tem algumas novidades também, então, de lembretes de eventos, né, que vão acontecer ali. Então, tu fez a inscrição ali pelo chatbot, ele vai te mandar lá um pouquinho antes do evento, ele vai te avisar, olha, o evento tal acontecendo em tal lugar, né, a rodada de negócio está acontecendo em tal lugar. Então, a planta da feira, onde tu vai poder acessar os expositores, né, de uma forma digital, bem rápida, né, sem muito atrito, numa forma fácil de acessar. Então, assim, é bem importante fazer essa programação, né, acessar o chatbot ali e conversar com ele ali para ter o conjunto de informações que torna a vida do visitante bem melhor, né? Bem melhor. E procurar o time do Sebrae para qualquer dúvida, para dar oi pra gente, né? Isso aí, favor. Quem quiser lá nos cumprimentar também, mandar um oi, deixar um abraço, a gente vai estar lá também. Um grupo massivo do Sebrae vai estar lá trabalhando durante todo o tempo da feira, né? A gente a gente brinca, né? Que termina a Mercopar, a gente já está pensando na Mercopar do outro ano. Então a gente tem tudo planejado já, né? E a gente vai estar lá, a maior parte dos funcionários do Sebrae vão estar lá trabalhando, orientando as pessoas, né? Recebendo bem. A gente tem um grupo que pensa nas experiências do visitante. Legal. Então, como tornar o ambiente agradável, como tornar a feira visualmente boa, né? Como é fica. É bonita, uma feira bonita, né? Então a gente pensa em tudo isso, né? Bonita, lá naquela. Tem um monte de happy hour com comida, café bom, né? No fim do dia. Exato, a gente tem, inclusive, uma curadoria para a área de convivência, com cafés, com restaurantes. Legal. Com lanches, né? Para o pessoal que quer fazer aquele networking estendido, vamos dizer assim, né? Pode ir lá na praça de alimentação, e na praça ali a gente tem diversas opções com uma curadoria. Então não é aquela tradicional comida de feira, né? Uma comida com cuidado, né? Tem um lanche com cuidado. Tem lanche, tem comida para quem gosta. Exatamente. Então tem brindes e presentinhos, chocolate, vinhos e produtos da Serra para levar de presente. Quem sabe um robozinho lá te entregando o produto, né? Então tem de tudo. Tem de tudo nessa feira. Isso aí. Então fica o convite para todo mundo que está nos ouvindo aqui participar da Mercopar e aproveitar tudo que a gente tem disponível, né? Eu acho que a melhor forma de saber tudo que está disponível na Mercopar é acessando o site e também ali pelo chatbot. Muito bem, gente. A Mercopar, esse ano 2025, ocorre entre os dias 14 e 17 de outubro, em Caxias do Sul, na Serra. Como o Fabiano falou, todos os detalhes, além do que falamos aqui, que é um montão de coisa, tá no site, deem uma olhada lá e vamos fazer aí os pavilhões da Festa da Uva, tão conhecidos, mais uma vez, ser o lugar para juntar toda essa inovação, todos esses negócios e esse olhar para frente. Fabiano, que bom te receber no Plano de Voo mais uma vez. E tu sabe que tu é de casa, né? Claro que sim, muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito legal esse tempo que a gente tem junto aqui, é importante que esse conhecimento também ele fique registrado pro futuro, né, isso é muito legal, eu vim aqui com bastante informação e coisas que a gente vai coletando durante o dia, né, durante a nossa jornada, e aqui a gente deixa esse registro pro futuro, né, isso é muito legal também, fico muito feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, com o pessoal que está nos ouvindo também, muito obrigado pelo convite. Lembrando sempre, né, gente, que o Plano de Voo está no seu episódio de número 252. A gente já falou sobre muitos temas. Esse é o 4º ano que estaremos também na Mercopar. O Plano de Voo, gente, em 2023, recebeu o prêmio do Top de Marketing da ADVB. Em 40 anos de prêmio, é a primeira vez que um produto em áudio, assim, um podcast ganha esse prêmio. Eu acho que é um reconhecimento muito importante por esse trabalho todo, né, que vocês têm, e esse compartilhamento. Então, acompanhe os outros episódios do Plano de Voo. Estamos no Spotify, só procurar para o Plano de Voo. Ou os conteúdos também estão no YouTube do Sebrae RS, basta procurar. Eu convido vocês a seguirem o Instagram não só do nosso querido Sebrae, mas também da Mercopar, que é @Mercopar, e acompanhe todos os episódios da última edição, das últimas 3 edições, e se prepare para o nosso deste ano, que vai ter muito conteúdo, muito entrevistado por aqui. E a gente quer agradecer também a vocês que ficaram com a gente até agora. Mandem suas dúvidas, suas sugestões de entrevista e de tema, que nós estamos prontos para gravar e levar esse conteúdo para vocês.
A gente vai deixar o link, tá? Da Mercopar, do WhatsApp, do chatbot, tudo aqui na descrição desse episódio para facilitar. Esse episódio teve gestão de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, produção e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Thiago Barbosa, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.